Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso devocional, para estabelecermos aqui um momento de pararmos e entendermos mais um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Torre de Babel. Estava meditando sobre ela. E antes de começar a leitura da Torre de Babel, eu quero que você entenda algo. Qual era a ordem de Deus antes da situação que nós vamos ler? Deus antes, ele fala a Noé em Gênesis, no capítulo 8, versículo 15, do 15 em diante. Ele vai dizer: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, povoem abundantemente a terra, frutifiquem e se multipliquem sobre toda a terra. Então Deus chama Noé depois do dilúvio e dá uma ordem a Noé. Que ordem é essa? Tire todos os animais, saiam todos, frutifiquem, multipliquem-se. E aí as coisas começam a acontecer. Noé faz como Deus havia dito, e chega em um determinado momento, aqui no capítulo 11, ele vai dizer, que é aí que nós vamos entrar na passagem da Torre de Babel e nós vamos meditar em algo sobre essa passagem. Diz assim, e era, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. Assim, o Senhor os espalhou dali e sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Deus, ele dá um mandamento, uma ordem a Noé, que é de crescer, de frutificar, de multiplicar. E o povo começa a viver a sua vida normalmente, e chega um determinado momento, eles veem que eles encontram um lugar, e geralmente algo que chama a atenção dos olhos deles, e eles decidem fazer uma torre, e algo que deixe ele ali. E eu quero parar um pouco aqui e falar assim: poxa, o que tem de mais nisso? Reunir o pessoal que fala a mesma língua, que tem uma unidade, que se gosta um do outro, todo mundo vivendo algo legal, muito bom. Então vamos ficar aqui. O que tem de mais? E aí, nessa geração, eu que trabalho um pouco com a juventude, eu ouço muito isso. O que tem? É só uma coisinha, é só isso, é só aquilo. E aí a resposta geralmente é essa:
o que é que tem é que existe uma ordem de Deus, existe um mandamento do Senhor. E ali naquele fato específico de Noé, existia uma ordenança para aquele povo, de ele frutificar. E se eles ficassem ali, eles não iriam prosperar no que Deus queria, eles iriam prosperar no que eles estavam querendo, eles iriam prosperar em algo que era deles. E hoje a gente tem que entender que nós estamos em missão aqui na Terra. Nós não estamos aqui para satisfazer simplesmente as nossas vontades. Existe um Deus, nós fomos criados para a honra e glória do nome dEle, e nós precisamos entrar nessa missão, nós precisamos abraçar essa missão. Que missão é essa? De ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, discípulos para o Senhor, porque o Senhor está vindo e Ele vem buscar. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes nós temos aqueles conselhozinhos, aquelas falazinhas que vêm nos tirando do foco que é levar a palavra do Senhor, do foco que é viver a palavra do Senhor. Eu sempre, quando eu leio a palavra, eu tento focar na parte prática. Qual era a parte prática daqui? Existia um mandamento, uma palavra de Deus, mas a parte prática dele era se reproduzir, frutificar, ou seja, um ato sexual. Ele tinha que fazer algo. Para que o homem se reproduza, ele tem que ter uma relação sexual e dali vai nascer filhos. Então, a parte prática dessa ordem de Deus é a relação sexual. Então, isso precisa acontecer. Então, qual é a parte prática do mandamento? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Não é simplesmente falar a palavra de Deus, é viver ela. É colocar essa palavra nos nossos corações. E Cristo, ele fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, hoje, a nossa geração, ela está um pouco carente de prática, de exemplo, de pessoas que são exemplos na palavra, ou seja, que buscam viver a palavra. E só para finalizar, outra coisa que me chama a atenção, e conversando com alguns irmãos, a unidade que se tinha hoje dentro dos templos, aqueles templos grandiosos, cheios de pessoas que todo domingo se reunia e saía da sua casa e ia aos domingos para os cultos. E de repente um vírus vem e muda essa rotina. E essa palavra que era só pregada nos domingos na igreja, ou que era vivido pelas mesmas pessoas dos mesmos domingos, tudo certinho acontecendo, ela começa a se expandir através da internet, através do lar, que pessoas que a gente não evangelizava da nossa casa, nós passamos a evangelizar. Pessoas que nós não víamos há muito tempo começam a ligar e nós falamos da palavra através até de um medo que temos de morrer por conta de um vírus ou por conta de qualquer outra coisa. Mas isso mudou a nossa rotina. Esse vírus muda a nossa rotina e nós precisamos entender o que esse momento tem que gerar em nós. O que esse momento tem que gerar em nós? Para a palavra de Deus é voltarmos para a missão. Que missão é essa? Levar a palavra de Deus, sermos exemplo na palavra, não ficarmos somente dentro do templo, não ficarmos voltados somente para a estrutura física, e sim lá para fora, que tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus e carentes de exemplos. Então, que nós entendamos que Deus nos quer para multiplicar a palavra dele, para vivermos e sermos exemplos de servo do Senhor na palavra. Então, essa é a palavra do Senhor e que possamos meditar nela em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.